ainda muito do juramento de Hipócrates na atuação médica hoje. O paternalismo ainda existe em sua grande quantidade. O paciente, ele é muitas vezes incapaz de expressar sua vontade, também porque essa enfermidade perturba também a sua sanidade mental. Alguém que está sofrendo com dor, dores, incômodos, não tem como expressar sua vontade de forma livre e espontânea. Então, diríamos, como a citação do professor Guilherme Oliveira, que ele fala: note-se que nos textos atribuídos a Hipócrates, recomendava-se que o médico escondesse tudo que pudesse do doente, desviando mesmo a atenção dele daquilo que estava a fazer, omitindo o prognóstico que ele reservava. A autonomia do paciente ainda é um pouco assim difícil. Recentemente eu posso dar um exemplo que uma paciente conhecida minha, uma pessoa conhecida minha, foi ao médico fazer um exame de imagem, não sei qual foi o exame, e a médica disse: não lhe entrego o exame, só entrego a sua médica. E ela ficou desesperada. O que é que eu tenho? Foi conversar com a própria médica e também não foi informada. Quer dizer, a pior coisa que eu acho que existe no mundo se chama especulação. É se especular o que é que pode acontecer. Ou se diz a verdade para que a pessoa encare com naturalidade, ou às vezes não se fala. Mas essa especulação criou um certo terrorismo. E na verdade não havia nada. É por quê? Porque o exame que foi feito não era conclusivo, tinha que fazer um exame mais aprofundado. Então, o fundamento do consentimento informado, ele determina que a pessoa deva ser respeitada na sua autonomia, como capacidade da pessoa se autorregular, bem como de ser respeitada nas suas escolhas, mesmo que suas determinações entrem em conflito com as advertências dos médicos contrapontos à concepção paternalista. Contudo, volto a dizer, é muito difícil determinar os elementos que constituem uma ação autônoma do paciente, principalmente quando o mesmo está em uma situação de dor e de sofrimento. Fala-se muito na doutrina médica americana que a autonomia seria uma ausência de controle interno. Ou seja, a pessoa só estará realmente autônoma quando não tiver nada que possa influenciar a sua vontade. Só que essa relação de dor, de sofrimento, deve ser analisada pelo médico quando da manifestação de vontade do paciente. O médico deve levar em conta o sofrimento do paciente para verificar até que ponto ele está livre para manifestar a sua vontade. Então, a verdade é que a autonomia do paciente pode ser influenciada por problemas relacionados à dor, ao sofrimento, à depressão, entre outros, não sendo isto um caso simples de se resolver, pois a pessoa pode, inclusive, decidir de forma contrária à sua vontade e seus valores. E eu estava pensando hoje ao inverso do que poderia acontecer num caso normal, que é o seguinte: a gente ouve, professor Ascensão, muitas vezes aquela questão: o testemunho de Jeová diz, não quero tratamento com transfusão de sangue. Então se discute, faz transfusão de sangue ou não se faz? Ele disse que não quer. Hoje já está, de certo modo, pacificado que não se faz a transfusão de sangue por testemunho de Jeová. Não se faz, respeita-se a autonomia da vontade de Deus. Mas eu fiquei pensando em outro caso. O testemunho de Jeová diz, não quero transfusão de sangue. Chega ao hospital e diz, sou testemunho de Jeová, está aqui minha pulseira. Não quero transfusão de sangue. Entra no hospital, é internado,
a transfusão de sangue, mas começa a sentir dores, começa a sentir um mal-estar, começa a sofrer, e o médico ele diz para o médico: faça-me alguma coisa, resolva a minha vida. Transfusão de sangue, quer? Não, transfusão de sangue não. Mas a dor vai aumentando, o sofrimento vai aumentando, a família chega, a esposa diz: meu, pelo amor de Deus. E ele diz: faça a transfusão de sangue. Eu agora, me traga uma papeleta que eu agora eu autorizo. Será que esta vontade dele é autônoma? Ou se ela foi influenciada pela dor, pelo sofrimento? Senhor professor, eu não tenho resposta ainda para essa questão. Eu sei que o agir está sendo um agir beneficente dentro de um conceito do homem médio. Mas poderia o médico dizer: não, você é testemunha de Jeová, eu não vou fazer, porque você disse que eu não fizesse. E a vontade interior naquela questão de interpretação dos negócios jurídicos, ela deve prevalecer mesmo, ou seja, a interpretação da vontade interior deve ser de acordo com as circunstâncias e com os costumes que estão envoltos. E podia o médico fazer essa interpretação juridicamente, dizendo: não, eu sei que você está dando essa manifestação por conta do sofrimento e da dor. É algo que eu pensei há pouco, que não tive tempo de resolver. Mas isso é para dizer que há uma crise ainda do consentimento informado, não é algo fácil. Não é algo fácil. A doutrina, ou seja, as regras de comportamento dizem quais são os requisitos desse consentimento informado: a capacidade do paciente, a devida divulgação da informação, a devida compreensão da informação, uma decisão voluntária quanto ao tratamento, o consentimento quanto ao tratamento. Mas sabemos que não é assim tão fácil, principalmente quando a gente analisa a figura da capacidade, da competência para decidir. Nós temos pessoas civilmente capazes, maiores, adultas, mas que são incompetentes para decidir, que diante de uma doença são frágeis, não têm condições de decidir seu próprio destino. Também temos pessoas que têm capacidade e declinam completamente do seu direito de decidir. O meu cardiologista e eu conversando, eu aproveito meus estudos e vou conversar com os meus médicos. E muitas vezes meu cardiologista disse: se acontecer algo comigo, eu não quero saber. Eu dou carta branca à equipe médica. Faça tudo, mas não quero morrer. E veja só, ele é um cardiologista reconhecido, por favor, e diz: faça tudo. Ele não é ninguém ignorante em relação à medicina. Temos ainda a figura do incapaz, que tem na pessoa dos seus familiares a função do procurador de cuidados de saúde, ou até daqueles que passam realmente uma procuração, dando poderes para que um terceiro, mesmo que seja da família ou não, o represente em questões de saúde. Então essa capacidade é uma capacidade difícil de se analisar. O procurador de cuidado de saúde deve ser sempre no sentido de prover o melhor